Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou Emanuel J. Santos, a gente está aqui agora no nosso curso de Literatura e Tarô, como que a gente produz textos a partir do tarô. Na nossa aula passada, no nosso encontro passado, a gente usou esse texto do Panofsky, Iconografia e Iconologia, uma introdução ao estudo da arte da Renascença. Vou fazer uma recapitulação rápida, porque a gente já falou bastante sobre o texto antes, e até para apontar uma coisa que ficou clara para mim depois que eu terminei a nossa conversa, que é o seguinte: o nosso ponto principal agora é esse, né? A descrição pré-iconográfica, que é encontrar na imagem ou no objeto artístico que a gente está analisando os elementos estáveis, aquilo que descreve a imagem, para que ela possa ser identificada. Então, o ponto principal aqui é entender que a gente está partindo da nossa experiência prática, da familiaridade com objetos e eventos. E a gente vai corrigir isso à medida em que nós formos percebendo a história do estilo, né? Como que, em um determinado tempo e lugar, aquela imagem foi representada. A partir daí, a gente chega na análise iconográfica, que é esse momento em que a gente, a partir do conhecimento das fontes literárias, temas e conceitos específicos, a gente identifica a imagem. O que é importante? Por que eu falei que é importante lembrar da nossa aula passada, do nosso encontro passado? Porque em alguns casos, sobretudo quando eu falei das virtudes, eu misturei o que seria pré-iconográfico com o que é iconográfico. E isso é um erro comum, isso é um equívoco comum quando a gente trabalha com iconografia, que é supor que o nosso leitor, que o nosso interlocutor conhece aqueles tipos. Então é sempre importante a gente fazer um esforço de fugir do nosso conhecimento de mundo nesse primeiro momento e apenas descrever a imagem. Como a gente está produzindo o nosso material, a gente está produzindo o conteúdo que nós vamos utilizar na nossa escrita, eventualmente a gente vai cometer esse equívoco, mas não é um trabalho acadêmico, não é um trabalho de iconografia, não é um trabalho de história da arte, é um trabalho para a gente, no nosso caderno de pesquisa, para que a gente possa produzir o nosso texto. Então, tenta, na tua descrição, pensando nos arcanos maiores do tarô, tenta fugir ao que você já conhece do tarô ou fugir daquilo que você já conhece do tema representado e descreva a imagem. Porque aí a gente vai chegar em algum momento no aspecto iconológico, que é o quê? O sentido dado àquela imagem, tanto na cultura quanto, como nós estamos lidando com a lógica do jogo adivinhatório, com os significados utilizados para a interpretação. Então, o ponto principal para a gente nesse momento é a descrição. É esse ponto aqui. O tema primário, o natural, aquilo é um homem, é uma mulher, está de pé, está sentado, quais são suas vestimentas, possui ou não possui outros atributos, olha ou não olha para um determinado lado e como que isso te impacta como uma referência para sua leitura futura. E agora a gente vai falar um pouquinho da corte. A corte do tarô, ela é uma ponte entre os arcanos maiores e as cartas numeradas. Como que funciona isso? Ela é formada por imagens reversíveis, como o caso das imagens dos arcanos maiores, mas ela também possui naipes, como as cartas numeradas. Então ela está meio lá, meio cá. Por isso que eu acho importante a gente separar esse estudo da corte, para que a gente entenda como é que um personagem pode ter atributos tão fixos quanto é o caso dos naipes. Então, a corte, ao contrário do baralho comum que a gente está acostumado, que é rei, dama e valete, e para quem se acostumou com baralho espanhol, igual a gente falou na aula sobre o Juego de Cartas, que é o rei, o cavaleiro e o valete, aqui nós temos 4 cartas da corte. O rei, a rainha,
o cavaleiro e o valete. E a gente tem 4 naipes. Paus, que é representado pelo cetro. Copas, que é representado pela taça. Espadas, que é representado pelo gládio. E ouros, que é representado por uma moeda. Vamos falar mais apropriadamente, então, das figuras antes de falarmos dos naipes. Os reis. Vamos prestar atenção aqui numa análise comparativa como que os reis são representados. Todos os reis estão sentados. Os tronos dos reis não são tão sofisticados quanto os tronos da justiça, do imperador, por exemplo. Mas são tronos. A gente tem esses homens assentados em uma estrutura própria para eles. Estes homens possuem nas suas mãos o símbolo dos seus respectivos naipes. A gente vê isso com evidência. E todos eles olham para a direita. Todos os reis, com exceção do rei de ouros, possuem coroa. E todos eles têm esse barrete ao redor da coroa. Quando a gente olha para as vestimentas, o rei de espadas está com a armadura completa e olha que as ombreiras lembram as ombreiras lá da carruagem. O rei de paus está bastante ornamentado, o rei de copas mais sucinto e o rei de ouros também. Então o rei de ouros é o que tem uma vestimenta mais simples, apesar da gente pensar que o naipe de ouros é o mais rico. Então, e esses detalhes trazem atenção para a gente, trazem reflexões importantes. São homens. Todos eles são homens já maduros, são homens já no fulgor da idade. Rei de copas e rei de ouros possuem barba, rei de espadas e paus são imberbes. Então a gente pode também pensar numa lógica de idade, a gente pode pensar em o que são as fases da maturidade do homem. Todas essas questões são válidas nesse momento. As rainhas. As rainhas, naturalmente, são todas mulheres. Elas estão de posse dos símbolos respectivos de seus naipes. As roupas são bastante semelhantes, a gente não tem aqui a diferença tão objetivamente notada nas roupas dos reis. Elas estão sentadas. Os tronos da rainha de espadas e da rainha de copas são mais ornamentados. Da rainha de ouros é mais simples, da de paus a gente acaba não conseguindo ver. A rainha de copas é a única que tem um dossel que lhe cobre a cabeça. Ela é mais protegida e ela tem uma segunda arma. Ela tem a taça e ela tem uma espécie de adaga. Se a gente pensar que o que ela segura é uma empunhadura, o que sobe até o ombro dela parece ser uma lâmina. Então é uma figura com duas armas. Então a gente tem que pensar na natureza da taça e na natureza da espada. A rainha de ouros também possui o cetro. Ela tem a moeda à altura dos olhos, mas ela carrega um cetro consigo. Então a gente tem que pensar que talvez essas cartas misturem um pouco habilidades que não são exclusivas dos seus naipes. Enquanto espadas e paus possuem apenas o símbolo do naipe, copas e ouros possuem justamente uma espada e um cetro, né? Os elementos de outros naipes, os naipes que são exclusivos. Quando a gente olha para os cavaleiros, a gente tem jovens, né? São jovens, todos eles imberbes. As roupas são bastante marcadas como as roupas dos reis. Então a gente vai ver que a roupa do cavaleiro de espadas é muito semelhante, a vestimenta, né, do cavaleiro de espadas é muito semelhante à vestimenta do rei de espadas. A do cavaleiro de paus é semelhante à do rei de paus. E aqui também a gente tem essa característica de que o cavaleiro de ouros possui uma arma além da sua. Ele tem a moeda representada na cena, mas ele carrega um porrete, equivalente
ao cetro equivalente a paus. Todos os cavaleiros estão a cavalo, todos eles estão montados, os seus cavalos estão em movimento, existe aqui uma lógica de movimento, e todos os cavalos seguem o olhar dos seus cavaleiros. Então, a direção para onde o cavaleiro vai é a direção também para onde o cavalo olha. O cavaleiro de paus, ele está com o corpo voltado para a esquerda, mas ele olha para a direita, onde ele segura o símbolo do seu naipe. Olha como o cavalo segue o mesmo movimento. O cavaleiro de espadas está todo voltado para a esquerda, inclusive o símbolo do seu naipe, e o cavalo também está numa posição que, dado ser uma xilogravura, a gente tem que usar um pouco da nossa imaginação, ele está como se fosse a galope. O cavaleiro de ouros está um trote, né? Ele está mais com as patas firmes no chão, e ele olha para a moeda assim como o cavalo olha para frente. E o cavaleiro de copas olha para sua taça e o cavalo também mostra um trotezinho, ele está mais manso aqui. Com exceção do cavalo de paus, que está coberto, né, que é um cavalo de justa, é um cavalo ornamentado, todos os cavalos são azul claros. Isso tem um impacto quando a gente lê este modelo de Marselli específico, mas não necessariamente isso vai ser uma regra. Eu não falei sobre as cores ainda, não utilizei as cores como referência, porque no Marseille a gente vai ter uma série de representações diferentes, dada a forma de criação desse baralho, né? Que era pela xilogravura, utilizando tipos coloridos. Então a gente tem uma variação muito grande na representação das cores. Mas é interessante perceber o que a gente tem em comparação dentro deste sistema, do que a gente tem de semelhante, do que a gente tem de comum entre todas essas cartas. Por fim, a gente fala então dos valetes. Os valetes também estão com a posse dos seus itens. O valete de ouros é o único que possui 2 vezes representada a moeda, o símbolo do seu naipe. O valete de espadas está com a guarda da espada na mão. O valete de copas está com um barrete na sua mão esquerda, assim como carrega uma taça. E o valete de paus está completamente de perfil. E isso lembra lá a rainha de ouros, que também está de perfil. Nós temos 3 cartas exclusivamente de perfil no tarô. Pelo menos no tarô de Marseille. Elas são o imperador, a rainha de ouros e o valete de paus. Talvez você queira explorar essa característica, né? Porque quando a gente pensa no perfil, a gente pensa na lógica do lado escuro da lua. Aquilo que não se pode ver, aquilo que não está à vista. Então aqui as roupas são mais simples que as dos demais. Apenas o cavaleiro de espadas tem uma capa. E os demais estão com esse barrete, com essa roupa mais simples de uso comum. E todos eles estão de pé. Então eles são as únicas cartas que estão de pé. O único o único valete que mostra movimento é o valete de copas. Ele está com um movimento para a esquerda. Os demais estão com os pés firmemente presos ao chão, né? Colocados de forma a mostrar uma estabilidade. Todos esses elementos a gente pode explorar na nossa leitura. O chapéu do valete de paus é um chapéu mais simples. O valete de copas possui uma coroa de flores. Já o valete de espadas e o valete de ouros possuem um chapéu muito semelhante àquele chapéu do mago, muito semelhante ao chapéu da força, muito semelhante ao barrete dos reis. Tendo visto isso, vamos dar uma olhada nos naipes, então. Quando a gente olha para o naipe de paus, a gente vê roupas bastante ornamentadas, bastante festivas. Esses personagens têm uma vestimenta mais exuberante. E quando a gente olha para o rei é o único que tem um cetro devidamente esculpido para ser um cetro. Já a rainha é menos esculpido, mas ainda assim a gente percebe um certo trato
um certo trato de marcenaria, por assim dizer. Já o cavaleiro e o valete é um pedaço de pau mesmo, né? É um galho. É algo que foi retirado, foram retirados os galhos e eles mantêm essa madeira como símbolo do naipe. Vamos olhar então agora o naipe de copas. No naipe de copas a gente tem roupas um pouquinho menos exuberantes, mas o cenário é mais exuberante. Então a gente tem esse dossel da rainha de copas, a gente tem um trono interessante para o rei de copas, o valete de copas possui essa coroa de flores, então aqui existe um movimento menos exuberante, como se fosse uma festa, no caso de paus, mas ainda assim a gente tem uma coisa mais acolhedora, né? Até porque a taça não é uma arma. A taça é um instrumento, é uma tecnologia para o uso do lar. E a gente tem essa curiosidade de que a rainha de copas possui uma espada. A gente pode pensar que é um guarda-chuva? Pode, mas não parece mais uma espada? Daí a gente vê o naipe de ouros. Os personagens de ouros, a gente vê que o trono do rei e da rainha, eles parecem mais um sofá. Parecem mais uma cadeira de sala. E eles estão, olha só, o chão do rei de ouros. O chão do rei de ouros é um chão externo, né? A gente tem plantas aqui. Então são personagens que estão ligados a esse espaço fora de casa, ou nesse meio entre o interior e o exterior. A moeda é um símbolo de comércio, então são pessoas que possivelmente têm uma quantidade de dinheiro superior aos demais. É pensar bem na lógica da burguesia, né, que não tinha o sangue nobre, mas tinha um poder aquisitivo maior do que famílias nobres. E aí a gente tem duas personagens aqui que possuem armas além da arma do próprio naipe. A rainha de ouros possui um cetro e o cavaleiro de ouros possui um macete, um pau que lembra o pau da rainha de ouros, não do valete, não do cavaleiro. Então aqui também a gente tem esse diálogo entre naipes quando a gente pensa nesse aspecto. E por fim a gente tem espadas. Todos os personagens de espadas estão armados com a espada, naturalmente. A gente percebe que eles estão de armadura quando a gente fala do rei e do cavaleiro. Mesmo a rainha de espadas, se a gente acompanhar a lógica de que esses pontinhos representam uma cota de malha, a gente percebe na rainha de espadas também uma certa defesa. E o valete é essa figura que, apesar de estar com a espada, ele está com a bainha. E aí a gente tem que jogar um pouquinho com o nosso conhecimento de mundo e saber que a bainha, na mão de uma pessoa habilidosa, também pode ser uma arma. O rei ali possui um cetro. Então a gente tem uma figura aí que possui um cetro dentro do naipe de espadas. Com isso a gente já conseguiu levantar algumas informações sobre o que é pertencer a uma determinada categoria da corte e o que é pertencer a um determinado naipe. E eu sugiro que você faça uma tabela como essa, descrevendo tudo o que você entendeu sobre o que é ser um rei, tudo o que você entendeu sobre o que é ser uma rainha, um cavaleiro, um valete, assim como entendendo quais são as separações entre cada naipe. O que há de comum no naipe de paus, o que há de comum no naipe de copas, no de espadas e no de ouros. Você vai perceber, e isso é o fundamental para que a gente entenda a corte do tarô, que eu vou ter sempre um cruzamento entre a natureza da carta e a natureza do naipe. E vai ser dessas duas naturezas cruzadas que eu vou ter a personalidade dessa carta. E aí você deve estar pensando, não, mas Emanuel, tudo que você está falando não tem nada a ver com tarô. Não vai servir para o que eu estou propondo. Eu quero o simbolismo, eu quero a interpretação, eu quero a adivinhação. E aí eu quero dizer para você que um dos maiores autores do século XX utilizou apenas a descrição para compor uma obra que é uma das maiores referências do uso do tarô na literatura.
que é o Castelo dos Destinos Cruzados. Quando o Ítalo Calvino constrói a sua cena, ele não está pensando em nenhum aspecto adivinhatório. Não tem nada de adivinhatório no texto. Vou ler para você, então, a história do indeciso, que já está na Taverna dos Destinos Cruzados, é a primeira história da taverna. Eu vou ler uma parte dessa história que diz respeito ao Cavaleiro de Copas. Um de nós escolhe uma carta, tira-a do baralho, põe-se a olhar para ela como se olhasse num espelho. E de fato, o Cavaleiro de Copas se parece inteiramente com o próprio. Não é só na face, ansiosa, de olhos esbugalhados, os longos cabelos, agora embranquecidos, a lhe caírem pelos ombros, que se nota a semelhança, mas bem assim nas mãos que ele esconde sob a mesa, como se não soubesse onde metê-las, e que lá na figura seguram, à direita, uma taça grande demais equilibrada sobre a palma, e à esquerda, as rédeas toca apenas a ponta dos dedos. Esse ar de inquietude comunica-se até mesmo ao cavalo. Dir-se-ia que não chega a apoiar os cascos com força sob o solo revolvido. De posse daquela carta, o jovem, em todas as outras cartas que lhe vêm às mãos, parece reconhecer um sentido especial e as vai pondo em fila sobre a mesa, como se quisesse um fio de uma para a outra. E aí ele segue com as demais cartas do jogo. Repara que ele fez uma descrição inteira da carta. Possivelmente ele usou um Marseille Grimaud para fazer essa descrição. Esse aqui é o CDB. Quando ele usa esse tarô, ele está apenas descrevendo e associando a representação da carta com a personagem que ele quer construir. Ele não usou absolutamente nenhum elemento que fosse próprio da adivinhação. A gente não tem nenhum elemento adivinhatório, apenas o aspecto descritivo é suficiente. E aí, para a gente se preparar para a nossa próxima conversa, vamos dar uma olhada aqui em duas histórias nas quais se procura e se perde. Eu vou ler o comecinho dessa história para você. Os fregueses da taverna acotovelam-se em torno à mesa, que se foi aos poucos cobrindo de cartas, esforçando-se por tirar dessa barafunda de tarôs a sua própria história. E quanto mais confusas e desconjuntadas se tornam essas histórias, tanto mais as cartas esparramadas vão encontrando seu lugar no mosaico ordenado. Será apenas o resultado do acaso esse desenho, ou talvez algum de nós o estará pacientemente estruturando? Aqui a gente já tem um jogo interessante do narrador falando com o leitor sobre um ato que é consciente do autor. O Calvino utilizou o tarô de Marseille, assim como o Visconde Sforza, como um estruturador da narrativa, no qual era composto um quadrado que ele chamou de mágico, no qual as cartas era o encontro das cartas que determinava a natureza da história. Então esse parágrafo já é bastante significativo para que a gente perceba onde é que ele quer chegar. Há, por exemplo, esse homem já idoso que em meio da balbúrdia ainda conserva sua calma meditativa e antes de colocar uma carta reflete bastante cada vez como absorto numa operação que não sabe se conseguirá realizar, uma combinação de elementos de pouca monta, mas da qual pode surgir um resultado surpreendente. A barba branca professoral e bem cuidada, o olhar grave no qual se pressente uma ponta de inquietude, são alguns dos traços que tem em comum com a figura do Rei de Ouros. Este seu retrato, juntamente com as cartas de copas e de ouros que se lhe vêm em torno, poderiam servir para defini-lo como um alquimista que tivesse passado a vida a perquirir a combinação dos elementos e suas metamorfoses. Nos alambiques e nas retortas que lhe vai trazendo o valete de copas, seu fâmulo ou assistente, escruta o referver dos líquidos densos como urina, que os reagentes colorem em nuvens de índigo ou cinábrio, dos quais devem se destacar as moléculas do rei dos metais. Mas a espera é inútil,
o que resta no fundo do recipiente é apenas chumbo. É de todo sabido, ou pelo menos todos deviam sabê-lo, que se um alquimista busca o segredo do ouro só por ambição de riqueza, suas experiências acabarão fracassando. Deve, em vez disso, libertar-se dos egoísmos e das limitações individuais, tornar-se uma só coisa com as coisas que se movem no fundo das coisas, e a primeira transformação, que é a de si mesmo, as outras se seguirão docilmente. Tendo dedicado os melhores anos da sua vida a esta grande obra, ainda agora o nosso comensal ancião, porque tem em mãos um baralho de tarô, quer compor um equivalente da grande obra, dispondo as cartas num quadrado que pode ser lido de cima para baixo, da esquerda para a direita e vice-versa, com todas as nossas histórias, inclusive a sua. Mas quando lhe parece ter conseguido enquadrar juntamente todas as histórias, percebe que a sua se perdeu. O autor joga no começo do texto com a figura do autor, a figura do narrador e agora com a figura do personagem, estruturando esse quadrado. Mas o que nos interessa nesse momento, até para a nossa passagem para o nosso próximo encontro, é essa lógica de que o Calvino não atribui significados às cartas numeradas. Não existe na obra uma intenção de que as cartas numeradas sejam qualificadas. A gente tem que, a partir do vínculo com copas e ouros, esse personagem de ouros, esse rei, seria então um alquimista. E esse valete de copas, portanto, seria o seu auxiliar. Essa relação entre o rei de ouros e o valete de copas, a carta mais alta com a carta mais baixa da corte, a troca dos naipes, todos esses elementos não passam de descrição. A gente está num campo extremamente profícuo da narrativa, sem necessariamente precisar do aspecto adivinhatório. Então, por hoje, eu vou ficar por aqui. A gente vai guardar essa informação de usar a descrição com propriedade. Então, eu recomendo que você olhe novamente os arcanos maiores, olhe novamente as cartas da corte, perceba essas referências, verifique se alguma carta da corte tem um diálogo com os maiores, como eu falei para ti, da relação entre o valete de paus, a rainha de ouros e o imperador. Teça essas considerações no seu caderno, que você vai se aproximar muito mais facilmente da lógica do que é um personagem, quais são suas características, o que seria um evento, o que seria a relação entre esses personagens, única e exclusivamente a partir da descrição. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.